Capítulo 2 do O Céu e o Inferno, Espíritos Felizes, Jean Reynaud. A leitura talvez em francês seja Jean Reynaud, mas eu vou procurar falar aqui a maioria dos nomes aportuguesados, porque tem nomes que eu não vou conseguir falar. Sociedade Espírita de Paris, Comunicação Espontânea. Meus amigos, como é esplêndida esta nova vida! Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Aqueles que fazem o bem aqui na Terra, aqueles que trabalham pelos bons ideais, aqueles que trabalham pelos bons sentimentos, para se refazer intimamente, eles, logicamente, ao chegar no mundo espiritual, vão encontrar o mundo de luz, o mundo de fraternidade. E todos nós vamos precisar de depararmos-nos com esse mundo de luz, com esse mundo de fraternidade, para podermos conquistar as bênçãos divinas, conquistar as possibilidades de crescermos em luz, crescermos para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos frente àquilo que nós já fizemos no passado, aquilo que nós já fizemos nesta vida e procurar nos aperfeiçoar no decurso dessa existência para sermos sempre bons, para sermos sempre caridosos, para sermos sempre aqueles que trabalhem para o bem, que passem a somar na seara de Jesus. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes, e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me, não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno, que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. Então, não tinha feito grandes trabalhos, mas se protegeu através do conhecimento de grandes erros. É importante nós observarmos que aqui tem um conjunto de fatores que trazem para nós condições de melhor entendermos os princípios que estabelecem os padrões da vida espiritual. E aí nós estaremos vendo, observando as informações dos espíritos para aquilo que nós precisamos nos desviar, deixarmos de fazer. Se eu tivesse conhecido a doutrina espírita aos 12 anos, certamente a minha vida seria totalmente diferente. Mas eu a conheci plenamente aos 27. Então, dos 12 aos 27, foi um período que eu sabia que existia a doutrina espírita, mas não lia nada, não estudava. E eu sempre falo, poxa, lá aos 12 anos, quando eu quis comprar um livro dos espíritos, meus pais falaram, pelo amor de Deus, esse não é livro para nós lermos, nós não somos espíritas. Então, nós devemos procurar estabelecer padrões de entendimento, padrões de a gente se melhorar, se aperfeiçoar constantemente. E estudar a doutrina espírita nos dá novos horizontes, porque nós começamos a entender a extensão da vida além da matéria, a responsabilidade de cada um dos nossos atos nesta vida e as nossas possibilidades de estarmos crescendo rumo a Deus, rumo a novos horizontes para os nossos amanhãs que nos esperam. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderam, nem compreenderão o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espiritismo. Tem horas que as pessoas precisam começar a fazer algumas reflexões e repensar algumas atitudes que eles tomam na vida. A pessoa morreu, começaram a escrever que ele tinha morrido cedo demais. E ele fala que esse silêncio após a morte, para não sair escrevendo qualquer coisa, falando qualquer coisa, é extremamente útil para aqueles espíritos, para o espírito que desencarna. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na rota. Eu atingir o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital,
atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus. Quando nós apenas procuramos compreender superficialmente a doutrina espírita, nós vamos entender a extensão das complexidades que existem na nossa caminhada aqui na Terra. À medida que a gente cumpre a missão, dali para frente a gente pode começar a tender a ter alguns deslizes. Então eles preferem que a gente desencarne. Outros vão fazendo um trabalho tão bom que eles vão segurando, vão mantendo-o para que ele consiga fazer um trabalho maior. Depende de cada um de nós, os trabalhos que tem que realizar, os trabalhos que precisam edificar, depende de cada um de nós desenvolver em si as forças edificantes para o bem. E somente desenvolvendo essas forças edificantes para o bem, nós construiremos e cresceremos para a luz, para a paz, para a glória do amor divino. Saibamos, pois, edificar, saibamos, pois, glorificar a nossa vida aqui com as bênçãos do amor divino em nossas vidas. E principalmente entender que a hora da morte é um momento sagrado em que muitos de nós passamos para o outro lado naturalmente, porque chegou o tempo. E como ele diz, fingem desconhecer o Espiritismo para falarem e fazerem determinadas críticas, determinados comentários, porque à luz da doutrina espírita, as coisas são um pouco complicadas. Não vamos generalizar a doutrina espírita quando dando uma resposta infalível para tudo. Mas precisamos entender que a doutrina espírita nos dá as respostas que precisamos para raciocinarmos as possibilidades. 2, 3, 4, 5 possibilidades dentro de um fato. É bem mais consolador do que achar que Deus castigou aquela pessoa e levando naquele momento. Ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Ou seja, ele está ali consciente de que ele precisa trabalhar na doutrina espírita, mas ele lembra que, ajudado por espíritos superiores, nós não vamos conseguir fazer um trabalho tão grande dentro da doutrina espírita, ou qualquer que seja o tamanho dentro da doutrina espírita, sem procurarmos entender as responsabilidades que nos envolvem, sem procurarmos entender as responsabilidades que devemos colocar em nossas vidas para as realizações excelsas do amor divino em nossos corações e em nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos envolva para que saibamos sempre discernir que todos nós teremos um momento de trespasse, de passarmos para o mundo espiritual, e todos nós teremos um momento de nos depararmos com as responsabilidades pessoais e intransferíveis de vivermos aqui na Terra.